Fala galera, tudo bom com vocês? Mais uma vez, bem-vindos aqui à bagunça, meu nome é Felipe. Vídeo de hoje, bora fechar esse capítulo 18 da Era dos Extremos, galera. Esse capítulo fala que é o seguinte: depois da Segunda Guerra, a ciência ela entrou assim num novo jogo político. Na União Soviética, a ideologia mandava até mesmo nos laboratórios, gente. Enquanto no Ocidente, a ciência virou um símbolo de progresso, né? Um símbolo de poder, né? Com a NASA, né? A corrida espacial, né? Que foi bastante incrível na época, né? Mesmo assim, os cientistas eles tentavam se manter neutros, né? Focando nos avanços técnicos e não em todas as implicações éticas, né? Políticas, por conta do contexto da época. A partir dos anos 70, gente, começou então a ter preocupações com o meio ambiente, né? E nos impactos da tecnologia junto com debates sobre genética, ética, né? E os limites da ciência. No fim das contas, o século XX, gente, ele mostrou que a ciência cresceu junto com o poder e com o dinheiro, né? No vídeo passado eu falei para vocês que foi o recorte temporal de mais evolução científica, né? Cheio de muitas conquistas mesmo, né? Mas assim, sempre preso entre o desejo de descobrir e as pressões políticas e econômicas, pessoal. Esses são os temas que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Se você está aqui caindo de paraquedas, eu estou até ajeitando o conteúdo que está aqui no notebook na minha frente, né? O resumo do capítulo vai ficar na tela e eu vou trocar uma ideia com vocês sobre esse conteúdo. Eu te convido a ficar até o final. Se você curtir, deixa aquele joinha. Acho que eu consigo te dar a moral, né? Com relação ao resumo do capítulo. Se você tem interesse nos demais livros da coleção, tem playlists aqui no canal, tudo separadinho por capítulos e partes. Pode acessar lá que o conteúdo é legal, é maneirinho. E é isso, galera. Bom, deixa eu começar aqui a trabalhar com vocês. Falta esse e o 19. Só 2 e fechei a coleção. Vamos lá. Pau vai cantar. Depois da Segunda Guerra, galera, a relação entre a ciência e a política mudou pra caramba. Na União Soviética, o governo ele começou assim, a mandar até no que os cientistas podiam pesquisar. Acabei de falar sobre isso, né? Um exemplo famoso disso foi o licenkismo, galera. Uma teoria científica assim, meio fajuta que virou lei dentro dos laboratórios da União Soviética. Considero até importante se vocês puderem dar uma olhada mais a fundo depois sobre o Lisenko e o licenkismo, né? Quem não concordasse com aquilo, né? Mesmo os comunistas de carteirinha, eles eram pressionados ou até mesmo punidos, gente. Isso fez assim com que muitos cientistas percebessem que o modelo soviético não era assim nada atraente para o desenvolvimento das próprias ciências, né? Faltava liberdade, faltava condições de trabalho, né? E para muita gente faltava até moral, para vocês terem uma ideia. Já no Ocidente, né? Vamos pular para o lado de cá, a situação era bastante diferente, né? A Guerra Fria estava rolando, mas ela não causava o mesmo sentimento forte, né, que o fascismo tinha causado antes, né? Parte disso porque a União Soviética não parecia assim, uma ameaça real de invadir o Ocidente, né? Para muitos cientistas ocidentais, tanto a União Soviética quanto a China comunista, eles pareciam mais assim, governos autoritários e caóticos. Não exatamente inimigos, né, a serem temidos como um perigo existencial de invadir, de ter guerra e tudo mais. Isso é o pensamento dos cientistas daqui, tá? Não vamos generalizar. No leste, a política se engessou a ciência. No oeste, a política até influenciava, mas não criava aquele clima assim, de guerra total, né, na mente dos cientistas. Nos países do Ocidente, gente, as ciências naturais cresceram pra caramba porque elas recebiam bastante dinheiro do governo, né, e também de grandes empresas. Só que assim, apesar disso, os cientistas eles costumavam evitar entrar em discussões políticas. Eles preferiam assim não pensar muito sobre as consequências do que eles estavam criando, mesmo quando os seus estudos tinham uso militar, né? A ideia principal era avançar na tecnologia. Um bom exemplo disso, acho que até um dos maiores, né, foi a NASA, né, que foi criada em 1958 justamente para poder o quê? Bater de frente com os avanços espaciais da União
Soviética. No final dos anos 40, até rolava uma certa preocupação entre alguns cientistas sobre trabalhar para projetos militares, né? Mas essas dúvidas elas foram sumindo com o tempo. No geral, acabou virando assim, uma parada normal aceitar que a ciência tinha um papel estratégico, né, importante para o país, especialmente nos tempos, gente, de competição global, né? Os tempos de Guerra Fria, que era uma grande competição global. No bloco soviético, galera, a ciência sim era muito ligada à política. Alguns cientistas, como o Andrei Sakharov, acho que eu pronunciei direitinho, tá escrito aí no resumo. O cara que ajudou a criar a bomba de hidrogênio soviética. Esse aí. Eles assim acabaram virando grandes vozes da oposição. Eles mostravam que assim o sistema tinha muitos limites, tinha muitos problemas. Ao mesmo tempo, essa galera da área técnica, né, era muito importante para poder disputar com o Ocidente, principalmente na corrida espacial, né, que gerou coisas impressionantes. Pô, o Sputnik em 57, absurdo, e os primeiros voos espaciais com pessoas, galera. Isso aí, um avanço que era impensável. Esses cientistas, eles trabalhavam assim em centros de pesquisa bem equipados, né? Tinham um pouco mais de liberdade do que o resto da população. Isso dava a eles um status social alto, né? Maneiro. E justamente por eles, assim, estarem nessa posição, muitos deles acabaram percebendo e também criticando as contradições do regime soviético. As ciências naturais, gente, no século XX, física, química, biologia e etc., elas até tinham alguma influência, né, de ideologias, mas no geral elas não balançavam tanto com a política do momento. Por quê? Porque essas ciências, gente, dependiam de testes reais, né? Não adiantava só ter uma ideia legal, elas tinham que ser provadas na prática, né? Até separei aqui uma frase do Karl Popper, né, que foi conhecido principalmente pelas ideias dele sobre ciência e política, né? Acho legal guardar essa frase, né? Uma teoria, gente, ela só vale se puder ser testada. E se for o caso, derrubada. Poderosa. Já a economia, gente, ela funciona de um jeito bem diferente, né? Ela é muito cheia de lógica, de modelos, né? Mas muitas das teorias, né, não podem ser testadas diretamente no laboratório, né? Enquanto os economistas eles brigavam sobre qual teoria explicava melhor o mundo, áreas como cosmologia, física ou a biologia ficavam mais protegidas dessas mudanças políticas. Depois dos anos 50, os cientistas eles começaram a tentar organizar, né, essa bagunça do mundo, das partículas subatômicas. Eu falei bastante disso no vídeo passado. Era tudo assim bastante complicado, né, cheio de partículas diferentes. Eles queriam uma explicação mais simples para isso tudo, né? Falei muito realmente disso no último vídeo, né? Foi até que em 1963 surgiu a ideia dos quarks, gente. Como se fosse assim, peças básicas que formaram outras peças. A teoria funcionava bem nas contas, nas previsões, né? Mas só nos anos 90 que esses quarks eles foram realmente confirmados, né, de uma forma mais sólida. Isso ajudou a organizar toda aquela bagunça. Ao mesmo tempo, né, depois da Segunda Guerra, os computadores eles começaram também a evoluir muito rápido, né? Com isso, gente, a cibernética e as novas tecnologias de comunicação ganharam uma força surreal. A galera começou a comparar, gente, olha só, o cérebro humano a um tipo de computador. Como se fosse assim, um sistema que processa todas as informações e tudo mais. Mas esses modelos, gente, eles são meios assim, simplificações em demasia, né? Pode parecer ultrapassado com o tempo, né? Porque o cérebro é bem mais complexo do que qualquer máquina. Isso aí é lógico. Galera, assim, antes, no século XIX, a ideia principal era, anota aí, o gradualismo. A noção de que tudo mudava bem devagar, passo a passo, sem grandes surpresas. Mas isso foi virando de cabeça para baixo. Com novas descobertas, né? Como, por exemplo, na teoria da evolução, na cosmologia, os cientistas eles perceberam que o mundo ele não muda devagarinho, gente. Às vezes acontecem assim, grandes explosões de mudança. E essa nova visão combina
com as teorias do caos e da catástrofe. Falei disso também no vídeo passado, né? Que mostram como que uma coisinha pequena pode causar um efeito enorme lá na frente, né? Tipo o famoso efeito borboleta, né? Que dá para ser comparado. No final das contas, pessoal, a ciência do século XX passou a ver o mundo assim como um lugar onde as mudanças lentas e as mudanças bruscas poderiam conviver. A partir dos anos 70, gente, o mundo começou a perceber que todo aquele avanço tecnológico, né, o crescimento rápido da economia, tinham um lado negativo. As pessoas passaram a se preocupar com problemas que antes ninguém falava, né, como o fato de os CFCs, né, são os gases usados em sprays, em geladeiras, né, eles simplesmente estarem destruindo a camada de ozônio, né, que protege a gente dos raios solares mais perigosos, né. Além disso, o clima começou a entrar na conversa, né? Os cientistas alertaram que a Terra estava esquentando por conta do efeito estufa, né? Resultado do excesso de gases liberados pelas fábricas, carros, né? E outras atividades humanas. Quando eles descobriram buracos na camada de ozônio e começaram a perceber as mudanças no clima, gente, ficou realmente claro que o planeta tinha limites, que não dava para poder crescer sem pensar no impacto ambiental. Hoje a gente vive reflexos do início desses debates lá dos anos 70. E foi nesse clima, gente, que a palavra ecologia, guardem bem, acabou virando moda. Não só como assunto científico, mas também como assunto político. A ecologia acabou virando pauta política, ou seja, discutir o meio ambiente passou a ser a mesma coisa que discutir sociedade, governo, economia, né, o futuro do planeta no modo geral. Tudo isso foi consequência direta, né, do super boom econômico, né, aquele período de crescimento forte depois da Segunda Guerra Mundial, que trouxe muitas novidades, mas também muitos problemas ambientais, gente. Ao mesmo tempo, os avanços na biologia molecular trouxeram descobertas assim, incríveis, né? Quando o Watson e o Crick descobriram a estrutura do DNA. Também falei disso no vídeo passado. Isso ajudou a gente a entender melhor, né? Como funciona a hereditariedade, até travei, e até mesmo a evolução. Só que assim, essas novidades também causaram bastante polêmica, né? No campo da genética começou a surgir um monte de discussão, coisas do tipo, pô, será que algumas pessoas teriam vantagens genéticas sobre as outras, né? O quanto o ambiente influencia quem a gente se torna. O que dizer sobre debates sobre inteligência, gênero e diferenças de grupos? Essas questões começaram a ser levantadas com mais seriedade, né? Elas acabaram criando brigas entre ideias de igualdade e posições mais conservadoras, gente. Por isso, assim, o desenvolvimento das ciências da vida também levou bastante crítica, né? Tanto da sociedade quanto de outros cientistas. No fim das contas, as novas tecnologias, gente, e as pesquisas científicas, elas começaram a fazer as pessoas se perguntar até onde a ciência deveria ir. Na área da biologia, por exemplo, né? A engenharia genética, como aconteceu com o projeto Genoma Humano, legal, dar uma conferida, né? Colocou em dúvida aquela ideia antiga de que a ciência só precisava buscar a verdade sem pensar nas consequências, né? Além disso, como muitos cientistas, eles começaram a ganhar dinheiro, né? Dinheiro com a biotecnologia, acabou surgindo a preocupação. Será que eles ainda estavam sendo realmente imparciais? Isso é muito perigoso. Isso é muito polêmico. Isso mostrou um dilema muito importante, né? Até que ponto a ciência deve correr atrás do conhecimento sem esquecer das responsabilidades sociais e das responsabilidades econômicas que vêm junto com as suas descobertas? Cara, isso é muito sinistro. Sobre os debates de até onde a ciência deveria ir, galera, de um lado tinha gente dizendo que era preciso colocar limite, porque a humanidade não estava preparada para poder lidar com o poder das descobertas científicas, né? Coisas que podiam mudar o mundo tanto para o bem quanto para o mal. Do outro lado, tinha quem defendesse que a pesquisa deveria sim ser totalmente livre, embora até essa galera reconhecesse que ela podia sim trazer riscos. Só que assim,
Na prática, gente, a ciência nunca foi totalmente livre. Isso porque, assim, ela dependia muito de dinheiro, de materiais, de laboratórios super equipados, de apoio, né? E tudo isso é limitado. Quem paga a conta? Governos, empresas, instituições, e elas geralmente definem o que deve ser pesquisado. É isso aí. E assim, essas prioridades, elas nem sempre combinam com a curiosidade, né, ou com a necessidade científica pura, né? Por isso, assim, muitas vezes a ciência básica, aquela assim feita só para poder entender o mundo, ela acabava ficando em segundo plano, né? Enquanto você dava assim mais atenção a pesquisas que prometiam resultados que eram considerados resultados úteis, práticos, né, lucrativos, gente, assim como as novas tecnologias e também tratamentos médicos. O lance é que assim existia um conflito legal entre a liberdade de pesquisar e os limites que eram impostos pela sociedade e pelo dinheiro. E no fim das contas, né, o dinheiro e as demandas sociais sempre acabavam ganhando, sempre acabavam mandando mais. Ciência, assim, ela virou uma parada tão importante para o mundo que não dava mais para deixar só a ciência na mão dos cientistas, gente. Eles gostavam de se dedicar a grandes questões teóricas, né, tipo entender como que o universo começou. Eu também acho isso maneiro, né? Já os governos, né, e quem colocava dinheiro nessas pesquisas, queria coisas mais práticas, né? Ou que deixasse assim o país com uma boa imagem, como assim grandes avanços tecnológicos, né? Descobertas que dessem bastante prestígio e tudo mais. Mesmo assim, gente, os estados eles continuaram apoiando a ciência porque eles sabiam que o progresso científico era uma parada fundamental para a economia, era uma parada fundamental para a tecnologia, para o desenvolvimento do país como um todo, né? A ideia era ajudar, mas sem se meter muito, né? Para quê? Não atrapalhar. No final das contas, ficou sim uma espécie de acordo, entre aspas, né? Os cientistas eles tinham liberdade para poder pesquisar, mas dentro de certos limites que era definido por quem controlava o dinheiro e o poder investido nessas pesquisas, né? E esse equilíbrio, gente, permitiu que a ciência ela continuasse crescendo, né? Só que assim, sempre com um olho no que era útil ou no que era estratégico. Essa maneira de se apoiar às ciências, gente, mesmo sendo assim bem prático, voltado para resultados e tudo mais, acabou impulsionando vários avanços que fizeram, falei no vídeo passado, eu vou repetir aqui, o século XX ser visto como o período de grande progresso na ciência, o período de maior progresso nas ciências, né? A ciência pura, gente, aquela que não tem uma utilidade imediata, né? Ela também recebia apoio, às vezes porque ela poderia gerar descobertas importantes no futuro, né? Outras vezes porque dava prestígio, né? Até mesmo ganhar prêmios, né? Prêmio Nobel era de importância para a situação política dos países. Mas a relação entre os cientistas e o resto da sociedade continuava meio complicada, gente. Os pesquisadores eles queriam liberdade para poder explorar o desconhecido, enquanto quem financiava os projetos normalmente tinha outros interesses, né, mais ligados, mais uma vez, às necessidades práticas, às políticas ou até mesmo às ideologias. No fim das contas, essa mistura, gente, de curiosidade científica com as pressões externas, né, dos governos, empresas, né, e até mesmo da própria sociedade, acabou moldando tanto os grandes avanços quanto os paradoxos da ciência nesse período. Os paradoxos eu falei muita coisa no vídeo passado, mas eu não estou afim de falar sobre paradoxos de novo. Finalmente, assim, fechamos o capítulo 18 da Era dos Extremos. Gente, se vocês sobreviveram até aqui, curtiram o conteúdo, deixa aquele joinha, passa pra frente pra galera que tá estudando. Esqueci alguma coisa? É um resumo? Comenta aí. Tem alguma leitura complementar? Comenta aí. Tem alguma visão de outro autor que vai contra o Hobsbawm? Deixa aí pra gente poder estudar, que é muito importante. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Próximo vídeo, finalmente. Último capítulo, capítulo 19 da Era dos Extremos. Vamos fechar a coleção. Valeu, falou, fui.